Boas pessoal, daqui é HatRat e hoje trago-vos um vídeo que teve origem num desafio feito pelo Mike no canal Game Chess. Alguns de vocês já sabem quem é, deixo aqui na descrição também. Ele também já fez o vídeo dele de jogos da infância, que é sempre aquela coisa fixe de nos pedirem para fazer, que é para nos lembrarmos que estamos a ficar velhos. Portanto, da minha infância já foi a vidinha dela, aqui dentro ainda não, muito sinceramente. E portanto, o que é para mim infância? É difícil de descrever, mas eu pensei para mim mesmo e acho que a minha infância foi até aos 12 anos, ok? Portanto, eu vou falar aqui de alguns jogos que joguei até aos 12 anos isto foi muito difícil de escolher. Melhor, não foi difícil escolher jogos, foi difícil de tirar jogos, porque houve muitos, agora quando eu estava a fazer a lista, eu gosto de tantos jogos que me marcaram na minha infância, e portanto comecei a tirar alguns, e deixei os que eu acho mais relevantes, e não tem nenhum tipo de ordem, a ordem foi a ordem com que acabou por ficar a lista, conforme eu ia adicionando e tirando. Eu sou assim. E portanto, a primeira consola que eu joguei na vida foi a NES, ainda assim não tenho aqui nenhum jogo da NES, porque eu nunca tive essa consola em casa, ou devo ter tido durante uns dias, mas essa primeira consola era de um tio meu, foi a primeira consola que eu joguei, mas como nunca a tive em casa, não marcou mesmo a minha infância, ok? Portanto, começamos pela Sega Mega Drive, que foi realmente aquela consola que me fez ver o que era o mundo dos jogos. Portanto, primeiro jogo aqui, Another World. Este jogo é um bocado estranho, porque eu nunca o vi em nenhuma lista de jogos retro. Acho estranho. Este jogo marcou-me porque era muito diferente daquilo que eu estava habituado e muito diferente do que havia no mundo dos jogos na altura, ainda que a mecânica do jogo seja mais ou menos uma fotocópia daquilo que era o Prince of Persia ser na altura. Mas o Prince of Persia eu não joguei. Este Another World, basicamente jogávamos num mundo paralelo, sem entrar em detalhes, mas o que isto tinha de novidade, começam logo pelas animações, eram muito diferentes daquilo que estávamos habituados. Os sons e a banda sonora, God. Nunca tinha ouvido nada semelhante, era até um bocadinho psicótico em algumas partes, isso cativou-me, se calhar foi o primeiro sinal que eu tinha alguma deficiência mental, não sei, mas realmente isso agarrou-me. E o jogo era difícil como o raio que o parte. Ainda agora é um bocadinho difícil de jogar. E by the way, saiu um remake para PC em 1080p. Mas não é isso que interessa. E esse jogo deu um bocado dor de cabeça. Porque da mesma forma que eu estava a adorar aquele jogo, porque saía fora dos padrões de tudo que eu tinha jogado na altura, e não foi dos primeiros jogos que eu joguei para a Mega Drive, era extremamente difícil e frustrante. Porque nós tínhamos de estar constantemente a descodificar pequenos puzzles que nos aparecia durante o jogo, mas tínhamos de estar atentos igualmente a inimigos e armadilhas do cenário, e este jogo não tinha o sistema habitual, e isso era outra inovação. Não tinha vidas, nem energia, nem o raio que o parta. Perdiam, se alguma coisa vos tocasse, início do nível, nem que estivessem há 20 minutos a jogar, início do nível, e às vezes era normal nós estarmos. O jogo é relativamente curto, mas às vezes estávamos 10, 20, 30, 40 minutos a tentar perceber como é que havíamos de passar aquilo. E para um miúdo com menos de 10 anos, na altura, era muito complicado descodificar aquilo tudo e era muito frustrante. É daqueles jogos que dá vontade de tirar o comando contra a parede, que eu muito sinceramente não me lembro se fiz com esse jogo, mas é provável que tenha feito. E portanto, Another World é o primeiro da minha lista aqui, e agora deixa-me ver. Next. Sonic e Knuckles. De todos os Sonic que eu joguei, e fiquei fã da série, obviamente qualquer pessoa que teve uma Sega na infância, uma Master System ou uma Mega Drive, deve ter ficado fã de Sonic, e eu não sou exceção. E de todos os Sonic, o que mais me marcou foi o Sonic e Knuckles, por tudo, pelo design dos níveis, a personagem Knuckles cativou-me. E lembro-me que havia um terceiro nível, acho que era o terceiro, que era no Egito,
onde dentro da pirâmide ficava de noite e tinha uns fedidos fantasmas, e a banda sonora estava espetacular nessa parte. Eu tinha um bocadinho de medo e tal, e Sonic e Knuckles joguei vezes e vezes, sem conta, inclusivamente os níveis extra, e foi dos primeiros jogos, não sei se foi o primeiro, não tenho certeza, a minha cultura na história de jogos não é assim tão boa, se não foi o primeiro, foi dos primeiros a ter a expansão do cartucho em cima, para um bocado a ideia dos DLCs, mas versão física, onde tínhamos que encaixar um cartucho em cima do outro, e eu nunca tive nenhum jogo comigo que pudesse utilizar para essa expansão, mas acho que era com o Mortal Kombat que um dos níveis extra para apanhar as esmeraldas ficava ligeiramente diferente. Era assim uma cena do género, portanto, eu experimentei basicamente todos os cartuchos que tinha em casa, até FIFA, para ver se o Sonic jogava a bola ou qualquer coisa. E portanto, esse foi o outro jogo. E falando de Mortal Kombat, o primeiro Mortal Kombat que eu joguei, e o que me marcou, e não consegui jogar os outros para trás, porque pareciam-me frustrantemente mal feitos, depois de ter jogado o Ultimate Mortal Kombat 3. Realmente tenho pena de não ter jogado os outros Mortal Kombat, ou melhor, eu cheguei a experimentá-los, mas na minha percepção na altura, o Ultimate Mortal Kombat 3 estava muito à frente dos outros, em tudo. Muita gente não gosta deste mais que os outros, mas foi o primeiro que eu joguei, esse marcou-me, e cheguei a experimentar outro. Não, eu prefiro o Ultimate Mortal Kombat 3. Esse jogo tinha, a animação das personagens era brutalmente realista para a altura, porque foi dos primeiros jogos a utilizar personagens reais para mapear os movimentos, e os movimentos eram baseados em movimentos de pessoas reais. E isso dava logo uma outra dimensão, para não falar que aquilo era extremamente violento e agressivo na altura. Ainda assim, eu não fiquei louco, demente e assassino, portanto, as crianças não ficam assim só por jogarem um jogo violento. É para vocês velhotes que estão a ver isto estúpidos. E portanto, Ultimate Mortal Kombat 3, God, era um jogo extremamente difícil. Nunca aprendi todas as combinações de todas as personagens. Nunca descobri nenhum Fatality. Nunca descobri nenhum código para nenhum Fatality. Eu acho que aquele livro que se vendia em algumas papelarias, a Bíblia dos Jogos, ou Bíblia de videojogos ou qualquer coisa, eu acho que isso chegou a ter alguns códigos, mas quando eu tive isso pela primeira vez, já foi passando muitos anos, e portanto acabei por nunca aplicar isso. Mas ainda assim, lembro de passar horas e horas e horas com uma personagem só para dominar alguns combos, e era extremamente difícil dominar aquilo. E depois de conseguirmos dominar os movimentos, era o timing, porque se levássemos um soco no focinho a meio, lá eu como os porcos, e lembro de estar horas só a aperfeiçoar 2 ou 3 combos de uma ou 2 personagens. Era assim que se fazia na altura. E portanto, passando agora para um jogo da Sega Saturn, que foi a consola que eu tive, depois da Sega Mega Drive, Tomb Raider. Este jogo foi o primeiro Tomb Raider. Foi, até à data de hoje, o jogo que eu mais vezes joguei de novo. Não sei se foi o jogo que eu mais vezes joguei, não posso dizer isso, mas de todos os jogos que eu voltei ao início e passei-o até ao fim, repetidamente, esse foi, sem sombra de dúvida, o jogo que eu mais repeti do princípio ao fim. Eu fiquei de tal forma fascinado com esse jogo, eu sonhava com esse jogo antes de o ter. Entretanto, um vizinho meu que tinha uma Sega Saturn também comprou esse jogo, nós trocamos, e basicamente nunca voltámos a retrocar, porque há modos que eu acabei por me apoderar do Tomb Raider. E portanto, este jogo foi o primeiro jogo que eu joguei que tinha um mundo mais aberto, dentro do que era possível na altura, aquela sensação de podermos andar semi-livremente pelo mundo do jogo era uma coisa fantabulástica. Para mim, nadar, tipo, estar debaixo da água, também nunca tinha visto num jogo, e portanto, isso aliado àquela parte de mistério, criaturas mitológicas e tudo mais, agarrou-me assim, tipo, do primeiro minuto que eu joguei aquilo, e joguei horas e horas, dias seguidos, e às vezes estava um mês e tal sem jogar. Vou passar o Tomb Raider outra vez, porque sim.
Escusado será dizer que quando saiu o Anniversary, o remake do primeiro jogo, God, até me vieram as lágrimas aos olhos. Que remake tão bem feito. Adorei aquele remake, mas pronto, esse jogo não me marcou porque foi muitos anos depois. Não me marcou, não faz parte da infância porque foi muitos anos depois. You get it. Outro jogo da Sega Saturn, Knights. Aquela tentativa falhada de substituir o Sonic como imagem de marca da Sega, que foi uma tentativa muito falhada. Aliás, a mesma pessoa que desenhou o Sonic desenhou o Knights, daí algumas semelhanças semi-óbvias. Este jogo está nesta lista e marcou muito, mas eu vou-vos dizer uma coisa, eu só joguei o demo. Na altura, na minha infância, quando eu tinha esta porcaria da Sega Saturn e da Mega Drive, eu só joguei o demo. E ainda assim este jogo agarrei-me completamente ao jogo. Portanto, já não basta jogar horas e horas e dias seguidos e repetindo não sei quantas vezes o mesmo jogo. Eu fiz isso num demo. Era assim, porque na altura que comprar um jogo custava entre 5 a 10 contos, sendo que o ordenado mínimo deveriam ser 30 na altura, não sei. Mais coisa, menos coisa, deveria ser 30 e tal contos. Portanto, gastar entre um quarto ou um terço de um ordenado mínimo num jogo não era fácil e, portanto, eu tinha que esperar muito até ter um novo jogo e tinha que me ir contentando com trocas que outros amigos meus, que fazia com outros amigos meus. E, portanto, o Knights eu nunca tive ninguém que o tivesse para trocar. Na altura de comprar, acabei por nunca comprar, optei por o Daytona, Sega Rally, essas coisas. Comecei a gostar de jogos de carros e se calhar arrependo-me um bocado porque o Knights é dos jogos que mais recordações me deixa da Sega Saturn. Inclusivamente a banda sonora. Passando, não sei porque é que está nesta ordem, estou a ver aqui, é um bocado estúpido, mas pronto, na PSX já Red Alert, Command & Conquer Red Alert. Foi o primeiro Command & Conquer que eu joguei e não foi o último. Eu lembro, ainda tenho ali, eu comprei depois para PC. Comprei depois para PC First Decade, a compilação da primeira década do Command & Conquer. Joguei todos que estão aqui, todos. Depois tenho ali, não me apetece ir buscar agora, outros Red Alert que eu comprei para PC. O Tiberian Twilight, por exemplo, que adorei também. Acho que foi o Command & Conquer que eu mais joguei em PC. Mas começou pelo Red Alert, adorei. Aliás, o remake da banda sonora desse jogo eu costumo utilizar em vários vídeos meus, esse Command & Conquer, e foi o que me trouxe para o mundo de jogos de estratégia. E mais, foi graças a este Command & Conquer, não este, foi o Red Alert 3, acho que foi o Red Alert 3 ou Tiberian Wars, não tenho certeza. Foi um desses dois Command & Conquer, um dos mais recentes, que me trouxe para o mundo do PC Gaming. A primeira vez que eu olhei para o meu computador, um charuto na altura, e pensei, como é que eu ia transformar isto numa máquina capaz de correr os jogos? Foi por causa do Command & Conquer que eu fui à Vorten comprar, aquela porcaria devia correr para aí a 10 frames, e foi aí que eu alterei qualquer coisa no meu computador pessoal à espera de correr melhor o jogo, e sei que na altura falhou porque o upgrade que eu fiz foi estúpido, porque não havia propriamente tech YouTube, não é? Não havia grande informação online, eu também não sabia bem como a procurar, e basicamente comprei uma placa gráfica que ainda era mais fraca que eu já tinha, shit happens. Mas depois comecei a investigar, comecei a perceber como é que se transforma um computador num computador capaz de jogar, tudo por causa desse Command & Conquer. E hoje estou aqui com esse canal por causa do Command & Conquer, basicamente. Outro jogo, eu vou inverter aqui a ordem. Outro jogo que me marcou para sempre, isso já foi no fim da minha infância, portanto, minha infância eu acho que acabou aos 12 anos, Gran Turismo. Fiquei fato de simuladores de condução, nunca mais quis jogar nenhum jogo de carros que não fosse um simulador de condução, tirando algumas exceçõezitas aqui e ali, mas Gran Turismo, a primeira vez que eu joguei, que é isto?
Pensava eu que o Sega Rally era o jogo mais realista do mundo. E na altura que ele saiu era. Mas tinha tipo Sega Rally, tinha 2 carros. Depois desbloqueava-se um extra, que era um Lancia Stratos. O Gran Turismo sai. Na altura o jogo mais realista, entre aspas, mas era a apelidado mais realista, era o V-Rally, para a PlayStation também. Depois acho que saiu para a Nintendo 64 alguns V-Rally também, e para a Dreamcast, mas whatever. Na altura o V-Rally da PSX, acho que era considerado, isto é subjetivo, mas era considerado o jogo mais realista de carros que havia na altura. Tinha meia dúzia de carros, meia dúzia de pistas, e aquilo era rally. Até que sai a bomba, que é o primeiro Gran Turismo. E, peraí, 140 carros? Como? Peraí, não são 14, são 140. Destas marcas todas, tudo modelos reais, e nós podemos alterar peças no carro e afinar. Tipo, mind-blowing. Completamente fora do... Explodiu com a minha cabeça essa porcaria. Gran Turismo, o primeiro Gran Turismo foi o jogo que... Eu já gostava de jogos de condução, mas foi o jogo que realmente me trouxe... Que me fez gostar de simuladores de condução. E o Gran Turismo 2, se calhar no total deve ser o jogo que eu se calhar tenho mais horas de jogo. Deve ser o Gran Turismo 2, porque passamos 140 carros para 700 e... não sei de cor, mas era mais 700 carros. Muito mais pistas ainda mais realista, e é provável que tenha sido o jogo com mais horas que eu tenho jogado. Portanto, o Gran Turismo 1 abriu uma mente para esse tipo de jogos. Gran Turismo 2 foi o que foi, e por aí fora. Por último temos Dragon Ball Z. Este foi o primeiro jogo que eu tive para a Sega Saturn quando comprei a Sega Saturn. E lembro-me, foi na Vorten do continente de Gaia, onde agora tem um shopping por cima, o Gaia Shopping. Na altura tínhamos o continente, a Vorten, e do outro lado, lá ao fundo, a Toys R Us, que foi onde eu comprei Mega Drive, na Toys R Us, e a Saturn comprei na Vorten. E eu lembro de cada vez que ia, assim, pecarroço, pequenito, ia ao continente, e tinha que ir, assim, escapava-me, e os meus pais tinham que vir a correr atrás de mim, ou algo do género. Escapava-me assim para a Vorten e ficava assim, lembro perfeitamente, entrava-se, era a parede inteira de um lado esquerdo, eu ficava assim, tipo, porque tinha consolas lá em cima e cá em baixo e não sei o quê, e eu passava a vida assim a namorar o jogo do Dragon Ball, e muitos meses depois tive direito à minha Sega Saturn, e o primeiro jogo que eu comprei foi o Dragon Ball, porque só podia escolher um. E foi o Dragon Ball. Portanto, tive muito tempo a jogar Dragon Ball e demos que vinha com a consola. Um deles era o Knights. E esse Dragon Ball tem uma curiosidade, porque eu sempre fui, e acho que sempre serei, um grande fã de Dragon Ball. E esse jogo tinha uma área de jogo gigante. E uma curiosidade é que no fim do jogo, quando se fazia o último episódio, tínhamos direito a ver os créditos, e nunca ninguém quer ver os créditos, mas eu joguei dezenas de vezes o último episódio do jogo, só por causa dos créditos, para ouvir o raio da música, que se chama We Got a Power, que é uma música feita para o Dragon Ball. Na série de televisão em português isso nunca saiu, mas é uma música feita para o Dragon Ball. E eu adorava de tal forma essa música que não havia internet. Não havia internet. Ou melhor, havia, mas não acessível a pessoas semi-normais como eu. E então eu estava sempre a chegar ao fim, a passar o último nível, só para ouvir o raio da música, e a música acabava e se queres ouvir outra vez, toca. Eu lembro que depois, pouco tempo depois, não sei como, já não me lembro como na altura, houve alguém que me conseguiu pôr aquela música numa cassetezinha, e eu ouvia o raio da música no Walkman, e então já, maravilha, já não preciso de passar 15 minutos à porrada para ouvir uma música de 2 ou 3 minutos. Portanto, Dragon Ball Z foi possivelmente o jogo que eu joguei sempre desde que tive a Sega Saturn, juntamente com Tomb Raider. E pronto, e esta foi a minha lista.
Portanto, havia aqui muito mais jogos que eu podia falar. Streets of Rage God, meu Deus, por falar em God havia God qualquer coisa. Ai, como é que se chamava aquele jogo? Aí não me lembro, era God qualquer coisa, pá, não me lembro. Também joguei, mas o jogo não era meu, não joguei assim muito tempo. Revenge of Shinobi, nunca passei o primeiro, o último nível, era um labirinto, nunca passei disso. Houve muitos jogos, principalmente na Mega Drive, que marcaram, mas este foi os que eu decidi pôr aqui. E portanto, era isso. Portanto, eu não vou nomear ninguém para dar continuidade a isto. Ainda assim, qualquer pessoa queira fazer, naturalmente encorajo. Porque é sempre uma boa maneira de nos lembrarmos, estamos a ficar velhotes. Bom pessoal, espero que tenham gostado. Se algum de vocês jogou estes mesmos jogos que eu, deixa aqui nos comentários, por favor, quais são as recordações, porque para mim são boas e más. São boas porque são boas e são más porque deixam aquele sentimento de nostalgia que toda a gente odeia e ama ao mesmo tempo. Bandidolas, já sabem o ritual, se tiverem gostado, carreguem gosto, não gostaram, não gosto, subscrevam e até à próxima.